Olá, tudo bem? Meu nome é Caroline, sou uma jovem de 29 anos e aos 22 eu fui diagnosticada com hipertiroidismo. Na minha primeira consulta, quando eu fui à médica, ela me disse que eu deveria tomar remédio para o resto da minha vida e que o hipertiroidismo é extremamente agressivo. E eu recebi essa notícia de uma forma muito impactante, porque como eu, uma jovem de 22 anos que ainda estava na faculdade, tomaria remédio para o resto da vida. Não me interessava muito a doença que eu estava tendo, mas o fato de eu ter que tomar remédio para o resto da vida era inconcebível dentro da minha cabeça. Enfim, havia um desequilíbrio hormonal e um monte de outras coisas. O Dr. Denson vai poder explicar melhor para vocês o que é o hipertiroidismo. E fiz todo um tratamento tomando uma droga extremamente forte, que é o Tapazol. A princípio, eu comecei tomando o Tapazol de 1 miligrama de Tapazol. Por quê? O meu sistema não estava em equilíbrio ali. E aí eu comecei a tomar essa droga, o corpo deu uma melhoradinha, estava precisando naquela época, mas já nessa época eu busquei um tratamento com o Dr. Denison, que inclusive é meu irmão. Então era alguém extremamente confiável para eu poder ir buscar. Não ia ser qualquer profissional, eu busquei realmente o meu irmão. E aí ele me explicou um pouquinho, ele estava bem no início de descobrir o que era a medicina germânica, o que exatamente ele podia estar aplicando de microfisioterapia, que são duas vertentes fantásticas com a qual ele trabalha hoje. E aí ele começou a aplicar um pouquinho disso comigo. O que a medicina germânica fez comigo? Existe a medicina tradicional, que a gente já está extremamente conhecida, e a gente sabe mais ou menos o que ela faz, né? Ela vai ao médico, passa remédio, aquelas coisinhas tradicionais. E a medicina germânica, para mim, ela veio para poder entender um pouquinho mais o processo da doença. Porque não adianta simplesmente você entrar com remédio, é importante ter o equilíbrio da cabeça, mente, corpo, alma, coração. Cabeça, mente, corpo, alma, coração, e buscar esse equilíbrio. E aí, dentro da minha cabeça, como eu poderia estar tomando remédio pro resto da vida? Se eu era uma jovem de 22 anos, eu ia tomar remédio até os 80, porque, né, a gente quer sempre viver muito. E aí eu não aceitei muito isso. E aí meu irmão começou esse tratamento comigo e eu comecei a entender um pouquinho mais a doença. O que a doença poderia estar associada psicologicamente, mentalmente, por que eu estava tendo aqueles sintomas, o porquê é uma palavrinha muito importante para a gente poder entender qualquer coisa. Qualquer dúvida que a gente tem, a gente precisa fazer a pergunta certa para poder entender. Então as perguntas são extremamente importantes. E aí eu comecei esse tratamento com o Denison e de repente eu estava tendo sintoma de hipotiroidismo. Mas espera lá, como eu tinha hipertiroidismo e de repente eu estava tendo sintomas de hipotiroidismo? Pelo fato de eu estar extremamente desregulada, eu cheguei a tomar uma dose muito alta de Tapazol, 2 miligramas de Tapazol. Isso é extremamente agressivo para o corpo. Uma das médicas, né, a médica que estava me tratando, ela até disse se o hipertiroidismo não se controlasse, a gente ia olhando ele, né? E se ele não se controlasse, eu ia ter que tomar um negocinho chamado iodo e queimar a minha glândula. E aí a glândula deixaria de existir. E eu teria que tomar remédio e tornar de hiper para hipo. Porque aí eu posso tomar remédio e repor hormônio pro resto da vida. O hipertiroidismo é extremamente agressivo. A longo prazo, você pode ter desgaste ósseo, um monte de coisa, mas o Dr. Denison pode explicar melhor o que é o hipertiroidismo e o que é o hipotiroidismo. Mas vamos lá, de repente eu estava tendo sintomas de hipotiroidismo, totalmente ao contrário do que eu fui diagnosticada. E aí, eu voltei na médica, refiz o exame, voltei na médica, e ela analisou e falou assim, nossa, eu preciso tirar 1 grama desse Tapazol porque está tá muita droga e o seu sistema já está entrando um pouquinho em equilíbrio. Então tá, e ela tirou isso. E aí eu, juntamente com o tratamento com o Denison, isso foi se equilibrando, e de repente eu tomei 1 grama de Tapazol, 2 miligramas de Tapazol,
De 2012 a 2015, que foi quando o período mais complexo, onde eu tive que estar primeiro, a princípio, de mês em mês de olho no meu sangue, depois de 3 em 3 meses, depois foi um espaçamento de 6 em 6, e hoje em dia eu só tenho um controle anual, ou seja, só uma vez por ano. Mas aí, o que me fez parar de tomar esse tapazol, ou seja, meu corpo entrar em equilíbrio. O tratamento com o Denson foi extremamente essencial, mas foi eu voltar a uma médica que eu confio muito, a doutora Mônica, aqui em Rio Verde. Ela é extremamente profissional e foi minha endocrinologista durante a minha adolescência. E aí eu voltei nela, eu já estava me sentindo bem, já tinha entendido o que a doença estava trazendo para mim, o porquê da doença estava trazendo para mim, e quem me ajudou nesse processo foi o meu irmão. E quando eu voltei nela, eu levei para ela todo o meu histórico de 2012 a 2015, e no início de 2016 eu levei um novo exame de sangue para ela, e ela analisou todo o meu histórico. Ela pegou o meu exame atual, ela olhou todo o meu histórico, ela olhou e falou assim: nossa, eu não acredito que você chegou a tomar uma droga de tapazol de 2 miligramas. Essa droga é extremamente forte. E no novo exame, ela olhou, virou para mim e falou assim: Caroline, o seu sangue ainda me mostra que você tem hipertiroidismo, mas você não tem sintoma algum. Então, se você não tem sintoma, o que eu tenho que tratar? Nada. Não tem nada para tratar. Meu corpo estava entrando em equilíbrio e já estava a um certo nível que ele já não estava tão agressivo. Eu já não estava precisando ser tão acelerado. E foi aí que eu deixei realmente de tomar a droga de tapazol. E desde 2016 eu não tomo mais nada. Nada por hipertiroidismo. A única coisa que eu faço é um controle anual para estar sempre de olho, porque é uma coisa que faz parte do meu sistema. Então, eu fico aqui o meu agradecimento ao meu irmão, Denison, que hoje em dia ele é doutor na área, né? Ele trabalha muito com essa medicina germânica, microfisioterapia, me ajudou bastante a entender toda essa doença e agradeço imensamente. E fica aí a dica para você também buscar esses profissionais, tanto ele quanto o Fabrício, são 2 profissionais excelentes. E fica aqui a minha recomendação para você buscar entender um pouquinho mais a doença e o que ela está trazendo para você. Porque tudo tem um porquê, tudo tem o quê, tudo tem um como. Faça as perguntas certas e você vai achar a resposta. Obrigada.